Fala galerinha Turbillions, tudo bem com vocês? Professor Alex aqui para dar continuidade à nossa saga da consistência. Estou muito animado para poder analisar o mercado, analisar a nossa performance e trazer uma novidade aí para vocês. Então vamos lá. Vou começar mostrando a nossa performance aqui. Não sei se vai dar tempo da gente analisar o mercado, ver o que aconteceu essa semana. Talvez eu separe aí esse vídeo em duas partes, mas eu quero abordar aí alguns tópicos muito importantes, tá bom? Então, primeiro de tudo, eu vou estar mostrando aqui, né, a nossa performance Turbillions, tá? A gente tem aí alguns traders desenvolvendo a sua performance dentro da academia. Estou muito feliz, né? Em especial aí o Gilberto, ele vem mantendo sua consistência. Deixa eu mostrar a performance dele aqui para vocês. Quanto ela é saudável, quanto ela é sadia, né? O capital líquido aqui, ó, sempre muito acima, né, do saldo absoluto em caixa aqui em azul, como a gente pode ver. A performance dele está maravilhosa. Ano passado ele fez 21%, esse ano 6%, ele está acumulando 29%. Né? Esse é o balanço do saldo, né? Descontando aqui o saldo líquido flutuante. Né? Lembrando que o MQL ele não contabiliza, tá, o saldo líquido, tá bom? Ele apenas contabiliza essa curva em azul aqui, tá? O saldo líquido ele não é computado, até porque se ele computasse esse saldo líquido aqui, ninguém copiaria a performance disponível aí dentro do MQL5, né? A grande maioria das performances em MQL5 elas não têm um bom e adequado controle de risco de capital, tá? E a gente vai estar aprendendo sobre isso nessa aula de hoje. Então, galera, presta uma atenção aqui, né? Eu vou abrir a Performance Turbillions. Vamos lá. Lembrando também que a galera que está operando na academia está muito de parabéns, né? Tem algumas performances também que precisam ser adicionadas dentro do nosso MQL, da página da academia. E eu estou só aguardando, né? A galera está desenvolvendo a performance. E assim que possível eu vou estar adicionando para a gente estar acompanhando cada vez mais essas performances que estão sendo construídas aí, tá bom? É o seguinte, galera. Aqui na Performance Turbillions, lembrando, né, que a gente teve um grande problema, né, em março, ele computou aqui 11% de perda, mas na verdade a corretora depositou para nós esses $300 de perda, né? Aqui ele está computando 15% de perda, né, de rebaixamento esse ano, mas na verdade a gente está aí com cerca de 12 ou 13% de rebaixamento, né? Essa curva aqui ela está alterada nesse trechinho, né? A real curva de performance nossa em saldo absoluto é essa azul, em saldo líquido é essa daqui, ó, verdinha, né? Agora aqui a gente está praticamente 100% líquido, sem posição nenhuma aberta. Perceba como a performance da curva azul está grudadinha com a curva verde, né? Então, se a gente for analisar aqui, pessoal, dá uma olhada, né? Vou mostrar mais uma vez, eu sempre mostro isso, eu acho muito importante. Perceba isso. Desde o ano passado, a gente veio, acumulou uma alta, vamos desenhar mais bonito aqui. Pequeno rebaixamento inicial, 13%. Beleza, recuperamos um pouco disso. Novo rebaixamento do ano passado, que não passou o rebaixamento inicial, certo? Então, ano passado a gente teve um rebaixamento de 13%, a gente conseguiu subir 40% de lucro em absoluto, tá? Eu não estou considerando aí essa curva verde, tá? A gente não computa a curva verde, tá? Principalmente porque ela está acima, né? Então, se a gente for computar ela acima, a gente vai ter que considerar um lucro e a gente não considera isso. A gente considera apenas uma gordura que pode trazer um pouco mais de proteção para o nosso sistema de administração de risco, tá? E aí, a gente acabou fechando o ano aqui por volta de 30%. A gente perdeu um pouquinho. E esse ano a gente vem acumulando mais 13% de perdas, tá? Então a nossa performance ela está aqui, ela teve um pico de 40% e agora a gente está praticamente aí com 20% acumulado, tá? E a gente espera se recuperar e ir fazendo essa escadinha. Já eu vou mostrar onde essa escadinha se reflete no futuro, como que pode ser uma taxa média de performance de 30% ao ano que ela faz no longo prazo, no período de 10 anos, tá? Então vamos lá, galera. Tenham ciência aí, né, que isso daqui não é o fim do mundo. 15% de perda é metade do que eu aceitaria para um rebaixamento total no ano, né? Estou praticamente com metade desse rebaixamento, estou sofrendo muito, é muito chato isso, né? Eu preciso terminar o ano consistente pelo menos em 10%, né, para eu poder pagar algumas dívidas. Eu já não consigo abusar, né, do poder dos juros compostos dentro dessa performance. Essa performance da academia de $3.000 eu consigo sim replicar os juros compostos dela, mas outras performances maiores que eu administro, eu preciso tirar um lucro delas, né? Então eu acabo fazendo a burrice de não poder executar o poder de juros compostos se eu estou tirando o lucro médio de 30% ao ano, né? Se a gente fechar 30% no ano, tá bom, galera? Todo ano você vai estar lidando com períodos de rebaixamento. É muito obrigatório que você consiga controlar o rebaixamento de capital para se manter consistente, poder viver disso,
tentando tirar algum lucro todos os anos, nem que você pague algumas contas do seu custo de vida total anual, em função dessa rentabilidade média aí dentro do trading. Loucura, galera. Então vamos lá. Separei aqui um texto que eu publiquei no grupo, né? A gente gerou bastante repercussão. A galera acha que eu estou perseguindo, né, o pessoal que não utiliza stop, mas eu não estou perseguindo. Eu estou tentando fazer o meu trabalho de conscientização. Foi assim que eu aprendi. Eu tive muita sorte na vida de conhecer pessoas como o Hindenburg Melão, do Saturno V, consistente há mais de 10 anos. Conhecer aí o livro Trend Following, conhecer Júlio do canal de Verde Forex, Enéas, Diego, vários que estão no nosso meio que são consistentes, que conseguem provar isso com transparência, e tô eu aqui também tentando fazer meu trabalho, tentando entregar isso para as pessoas que também querem ser consistentes, também querem fechar essa continha de matemática aí. Essa continha é simples, galera. Custo de vida anual tem que ser igual ou menor que a sua rentabilidade média que você consegue praticar ao ano. Se você tem uma rentabilidade média no longo prazo de 50% e você tem um custo de vida de 50 mil, então com 100 mil, teoricamente, você conseguiria viver do trading, né? Você rentabilizar seu capital ao longo do ano, ter 50 mil de lucro e daí pagar todas as suas contas em função disso. Então eu deixei um texto aqui, é quase uma pegadinha, tá? É para a gente entender um pouco mais a fundo. É o seguinte, né? Vamos lá. A consistência é um resultado que deve ser mantido e conquistado ano após ano de luta contra o rebaixamento. E poucos entendem a importância disso. Algo muito esclarecedor, tá? Então, a constante luta contra o rebaixamento. Se você é consistente por 10 anos, no ano que vem, você vai ter que lutar contra o rebaixamento. Se você foi consistente por 30 anos, no ano que vem, você tem que lutar contra o rebaixamento. Né? Já eu vou explicar por quê lá no nosso exemplo praticamente prático. Nosso exemplo prático, né? Já que a gente não consegue conhecer aí, não consigo trazer com mais detalhes performances consistentes aí dentro do mundo, né? A gente entende aí algumas estatísticas, né? Fonte ou outra, mas nunca muito claras, né? Então esse exemplo aqui acho que já é o suficiente para a gente poder entender um pouco mais disso, né? Já é um exemplo bem interessante. Então, eu vou deixar uma simples questão de lógica de consistência com vocês, pois quero ver quem melhor entende esse conceito. Vamos lá. Dois traders obtiveram o mesmo nível de rentabilidade final, obtiveram o mesmo resultado final no período inicial de 10 anos, ou seja, a consistência ela não vai parar nos 10 anos. Os 10 anos ele foi um período inicial dessa consistência deles, né? E agora eles querem saber qual que vai ser o trader que vai ter melhor capacidade ou maior probabilidade de se manter consistente, de viver disso, de continuar vivendo disso com o passar do tempo, com o passar dos anos, com os próximos 10 anos ou pelos 40 anos, né, na qual o trader que me ensinou tudo isso, ele já vivia disso há muito tempo e ele me mostrava isso, era uma coisa fenomenal, não tinha nem a obrigação de mostrar isso, né, a gente compartilhava muito, então ele tinha que falar da profissão dele, né? E eu gostei muito, eu me apaixonei por isso. Eu larguei engenharia, a chance de ser engenheiro para poder ser trader assim como ele. Então vamos lá. Porém, qual desses dois traders tem a maior probabilidade de se manter consistente pelos próximos 10 anos? O que opera sem stop loss e o que opera com stop? Não estou dizendo que operar sem stop loss seja algo errado. Então, aqui a gente tem um trader que opera sem stop ou que opera com stop. Os dois tiveram a mesma rentabilidade final. E a resposta exata está no trader que melhor conteve o rebaixamento no período todo inicial. Então, galera, vamos lá, é o seguinte. A gente tem dois resultados. Vocês imaginam que é possível ir do ponto A até o B da mesma maneira? Certo? Vamos lá, vou mostrar aqui. Você acredita que é possível uma curva de rentabilidade de 1000% em 10 anos? Olha lá que legal. Você multiplicou seu capital inicial em 10 vezes, em 10 anos, com consistência. Você acredita que você investiu aí em mercados diferentes e essa curva ela foi da mesma maneira igual está aqui? Ou você acredita que ela se desenvolveu de uma maneira diferente, uma mais arriscada que a outra? Então, portanto, o que sofreu mais riscos, o que se arriscou mais, o que produziu uma curva de risco maior, ele tem menos chances de sobreviver nos próximos 10 anos, ou no maior longo prazo possível, ou o que define de fato a consistência? É óbvio que essas duas curvas elas se desenvolveram diferentes, e eu vou mostrar a principal diferença, uma das maiores possibilidades
né, de você ter uma curva de fato consistente. Olha que legal. Vamos imaginar aqui o primeiro caso, o primeiro trader, tá? O primeiro operador aqui com o passar do tempo. Legal, ele venceu o longo prazo, né? Ele venceu os 10 anos aí. Né? Ele começou aqui com lucro, teve um rebaixamento pequeno, mais algum lucro, voltou para a média, aí beleza, foi tendo lucro, aí voltou para a média, né? Aqui ele já começou a ter um rebaixamento bem grande, aí beleza, aqui ele já começou a ter rebaixamento de cerca de 50%, né? Então entenda isso, a performance dele está se desenvolvendo ao longo dos anos e ele vai tendo sempre rebaixamentos aqui por volta de 50%, né? Ele vai crescendo, às vezes sobe muito, mas aí ele volta de novo, perde 50%, sobe muito, né? A gente está chamando, pode chamar isso de volatilidade de performance. Olha lá, subiu muito, desceu pouco. Aqui ele manteve rebaixamentos pequenos com o passar do tempo, né? Aí ele voltou um pouco para a média e aí conseguiu se reverter um pouco, subir um pouco, se recuperar um pouco. E aí ele aqui, novamente, ele rebaixou 50%, se recuperou e desceu para rebaixar mais 60% do capital, subiu, né, e foi mantendo a média novamente e conseguiu no final do tempo aí, no final dos anos, atingir os 1000%, certo? Depois eu vou continuar isso daqui para vocês entenderem um pouco melhor. Tudo bem, se ele tivesse apenas investido a longo prazo, tá ótimo, ele conseguiu ser consistente no longo prazo, ele sobreviveu, tá? A gente viu aí que ele encarou períodos de 60%, né? E já a gente vai entender melhor disso. Agora vamos para o trader B, o trader 2. Ele teve aqui uma performance muito semelhante do trader A de início, né? Foi aqui mantendo a curva dentro das médias, né? Nos primeiros 3 anos, né? Vamos supor aí. Beleza, e ele conseguiu se manter, ele teve alguns períodos aí, ó, que nem aqui, ele está no pico da performance dele, rebaixou aqui cerca de 20, 30%, pico da performance, voltou para a média, né? Aqui ele veio mantendo, ele teve um período muito ruim, só que o rebaixamento dele máximo aqui, ó, bateu, vamos dizer assim, 40%, foi o pior período da história dele, foi 40%, mas ele conseguiu se reverter muito bem e manteve aí uma curva sem muita volatilidade, galera, olha que interessante. Sem muita volatilidade, aqui novamente ele teve um período de 23%, né, de rebaixamento, vamos dizer, né? Então esses rebaixamentos de 23% são saudáveis, 10%, 20%, até 30%, eu acredito que seja saudável e possível de se recuperar, tá, galera? Já vou explicar um pouco mais também o porquê disso, né? E aí ele terminou o ano, tá? Aqui também nos mesmos 1000%, tá? 1000%, o que é esse 1000%? 1000% no longo prazo, se você terminar o final do período de 10 anos nos 1000%, multiplicando seu capital em 10 vezes, isso significa que você teve, em função de juros compostos, uma taxa de performance média de 33% ao ano. Isso é muito bom. Isso é muito bom, galera. Vocês não têm noção, se você manter essa taxa de performance por mais 10, 20, 30 anos, né? Se você começar com um capital inicial legalzinho aí, rapaz, essa performance vai para os 10.000%, para os 20.000%, ela voa. Então, se você manter uma performance dessa, né, nesse nível, né, com esse pequeno desvio padrão, né, esses pequenos rebaixamentos, então você praticamente é o melhor investidor do mundo. Você tem grandes chances de viver de trade. Já com uma performance muito volátil, né, na qual você não tem controle, você está à mercê do mercado fazer o que ele quer com sua performance. Tá bom, galera? Entenda isso. Então, se você está aqui nos 10 anos, pode ser 20, pode ser 30 anos, você de repente tem um rebaixamento aqui ó, de 50%. Eu não estou falando nem de 90%, de 60%, de 70%, de 50%, de 60%. A sua performance média ela não é mais essa linha azul, ela caiu. Ó. Sua performance média no longo prazo ela caiu totalmente. Já você, né, como um investidor que tem um controle de performance um pouco mais afinado, mais apurado, nada garante que você também conterá, né, conseguirá conter seu rebaixamento no próximo ano, né, que você consiga limitar ele, mas você tem muito mais chances de continuar mantendo o seu rebaixamento sob controle. Então vai ser muito difícil isso daqui acontecer com você. Tá bom? Porque você tem um controle de rebaixamento, você tem um bom sistema de diversificação disso. Então, sua performance média, de fato, ela não é algo, vamos dizer, constante, fixo. A média, ela é algo que está sujeito a cair no dia seguinte, melhor, no ano ruim seguinte, né? Então, às vezes você está investindo a longo prazo, sua performance média cai com tudo, né? Em vez de você ter, de fato, o resultado de 1000%, caiu seu resultado para 500% em 10 anos, não é mais 33% ao ano sua média caiu para 10%.
ao ano, né? E aqui não, aqui a sua performance vai ser difícil se desviar, né? Porque você teve uma curva, você teve um sistema que controla essa volatilidade, pessoal. Então, entendam isso. Quem que tem mais probabilidade, né, de se manter consistente no maior longo prazo possível? O trader que consegue controlar esse rebaixamento. Hoje, no meu ponto de vista, né, com a dificuldade que eu sinto, né, dentro do meu sistema e que eu vejo dentro dos sistemas de outros traders, é que é muito difícil, mesmo com o stop loss, você conter o rebaixamento, mesmo com um bom sistema de diversificação, você conter esse rebaixamento, você deixar esse rebaixamento a níveis adequados. Na verdade, toda a emoção ela está vinculada ao rebaixamento de capital. Quem aí que não está passando por um período difícil de rebaixamento, né? Você começa a sua conta, seja com $100, você perdeu 50. Você começa com $100 mil, você perder 50 mil, você morre do coração. Imagina 1 milhão, né? E como que você vai depender, como você vai ser consistente tendo ali $100 mil, né, sobre administração e depender de um aporte de mais 10 mil, de mais 20, de mais 30 mil para sua performance se manter viva dentro do trading e você poder colher os frutos desse lucro, né, ano a ano. Se você tem um ponto de vista de investidor, você tem condições de aportar esse dinheiro para manter a performance crescendo, tudo bem, você está consciente disso, mas para mim isso não é viver de trading, tá, galera? Essa é a minha opinião. Respeito as críticas de todo mundo, né, no grupo, a galera aí que está me seguindo, né? Mas, infelizmente, não é isso, não é esse meu estilo de vida, não é isso que eu buscava dentro do trading. Eu não sei vocês, se vocês buscam consistência e ter uma chance de viver disso, de preferência se você tiver um custo de vida pequeno, né? Vamos falar aí de $10 mil ao ano. Você com pouco dinheiro no mercado e uma consistência média aí dentro da taxa que eu mesmo consigo obter aí no mercado, né? Eu consigo obter uma taxa média de 30%. Então, 30% com um capital de 100 mil é 30 mil de lucro. Você tem lucro para sobreviver 3 anos de uma performance de um ano, sem descontar as taxas, né, e tudo mais. Então, galera, vamos ser sensato, tá? Vou encerrar aqui essa aula, né, sobre risco de consistência. Né? Risco de consistência, entenda isso. Isso acontece em função da volatilidade do seu capital líquido, tá? Então, essa curva que a gente está vendo aqui é a curva em azul, tá? Se a gente for aqui no MQL, ó, a volatilidade do nosso risco, ela acontece em função dessa curva azul, mas principalmente em função dessa curva verde. Tá? Essa curva verde aqui, ela está sempre puxando o nosso capital absoluto para cima, isso porque a gente tem um sistema de trend following. Mas outros sistemas que não utilizam stop loss, não sei se vocês sabem, ele puxa essa curva azul para baixo. Então, enquanto você está efetuando lucros, seu saldo está crescendo, aparentemente, mas o seu líquido está lá para baixo. Se você eventualmente tiver que tirar o seu payback, né, o seu retorno total, você vai ter que descontar esse capital flutuante negativo. Então, de fato, você não tem retorno, você tem que liquidar essas posições antes de transferir o dinheiro da sua conta, antes de efetuar um lucro, antes de, sei lá, querer resgatar o dinheiro da sua performance. A corretora tem que te liberar essa grana, esse saldo que está em margem dentro da sua conta. E se você tirar essa margem, né, que você tem aí de saldo, que está dando sustento para o seu capital líquido que está em plena queda, a corretora vai te convidar a ser retirado da corretora porque você vai aumentar o risco dela, o risco da corretora de você não ter capital saldo suficiente para saldar aquelas posições que estão negativas. Você está tendo um fluxo de caixa negativo. Então é muito importante, pessoal, a gente ter consciência da importância dessa curva azul, no mínimo andar junto com a curva de capital líquido, né? Você ter um freio de perdas, você não ficar à mercê do mercado indo contra. Então, essa é a minha visão, né? Vou ver se eu trago aí um outro vídeo analisando um pouco do mercado, né? Com os olhos do sistema DNA Price para vocês, mas espero que vocês gostem. O que importa é você estar de acordo e consciente do que você está fazendo. Pessoal, até mais. Tchau, bons estudos. Vou ver se eu consigo mandar um próximo vídeo aí. Fica com Deus, galera.